crucificação de Jesus Cristo. Ele foi traído, julgado, condenado e executado da forma mais cruel da sua época. Mas o que aconteceu naquele dia não foi apenas uma morte. Foi um evento que dividiu a história da humanidade em antes e depois. Hoje, você vai entender, passo a passo, como aconteceu a crucificação de Jesus. E por que, até hoje, esse momento ainda impacta o mundo inteiro. Naquele tempo, a região da Judéia estava sob domínio do Império Romano. O povo vivia sob pressão, impostos altos e controle militar constante. O responsável por manter a ordem era Pôncio Pilatos. Enquanto isso, surgia um homem que chamava atenção por onde passava. Jesus, ele ensinava, curava e reunia multidões, mas nem todos viam isso com bons olhos, principalmente os líderes religiosos da época. Para eles, Jesus representava uma ameaça, e foi assim que tudo começou a mudar. Entre os mais próximos de Jesus estava Judas Iscariotes, alguém que caminhava com ele todos os dias. Mas em um momento decisivo, Judas fez uma escolha. Por moedas de prata, ele concordou em entregar Jesus. Naquela noite, em um jardim, no silêncio da escuridão, Judas se aproxima e o identifica com um beijo. Era o sinal. Soldados avançam e Jesus é preso, sem resistência, sem fugir. Nas sombras profundas da noite em Jerusalém, o destino da humanidade começava a ser selado em um julgamento envolto em mistério e tensão. Diante das autoridades religiosas, Jesus permanece em silêncio absoluto. Enquanto acusações ecoam pelas paredes de pedra, seu olhar transcende o momento presente. Ao amanhecer, ele é levado ao suntuoso palácio romano. Sob o sol forte da Judéia, o poder de Roma e a humildade do Messias se encontram face a face. Pilatos hesita. Ele busca por culpa onde só encontra mansidão, tentando apelar para o bom senso de uma multidão que já não ouve a razão. Lá fora, o clamor se torna um rugido ensurdecedor. Crucifica-o, grita o povo, enquanto Pilatos, pressionado, lava suas mãos de uma responsabilidade eterna. O castigo começa nos porões frios. Cada golpe de açoite ecoa a dor física, mas a resiliência de Jesus brilha como uma luz em meio às trevas. Em um ato de escárnio cruel, os soldados o vestem com uma capa vermelha e cravam em sua fronte uma coroa de espinhos, zombando do Rei dos Reis. O sangue escorre sob os espinhos. Mas o foco não está apenas no sofrimento, mas na determinação inabalável de quem cumpre uma missão divina. Sobre os ombros dilacerados, o peso da cruz de madeira bruta. O caminho para o sacrifício final começa agora, arrastando-se pelas pedras de Jerusalém, pelas ruas estreitas da Via Dolorosa. Jesus caminha entre o ódio de uns e o choro desesperado de outros, carregando o fardo do mundo. Finalmente, o Gólgota. Sob um céu que se fecha em nuvens carregadas e tempestuosas, o topo da colina aguarda o ato final de amor e entrega. O peso da madeira caiu sobre seus ombros. Mas aquilo não era apenas uma cruz, era um instrumento de morte do Império Romano. Antes mesmo de começar a caminhada, ele já estava ferido, quase sem forças. A flagelação romana era tão brutal que muitos nem sobreviviam. E há uma curiosidade: ele não carregava a cruz inteira, apenas a parte horizontal, chamada patibulum, pesando até 50 quilos. E então ele caiu. O corpo não aguentou, mas ele se levantou. Mesmo sem forças, ele continuou. Quando já não dava mais, um homem foi tirado da multidão. Seu nome era Simão de Cirene. Ele ajudou a carregar a cruz, mas não o destino. No meio da dor, havia lágrimas. E mesmo assim, ele disse: "Não chorem por mim." A caminhada era curta, menos de 1 quilômetro, mas parecia
infinita. O destino final, Gólgota, o lugar da caveira. A caminhada terminou, mas o sofrimento não. Cada passo foi por amor, cada queda foi por nós. Ele caiu, ele sofreu, mas não parou, porque aquela cruz nunca foi só sobre ele. O caminho para sempre. O céu começou a escurecer, não como o fim de um dia comum, mas como se algo estivesse fora do lugar. Uma escuridão tomou conta de tudo. O vento mudou e o silêncio ficou pesado. Ali, na cruz, Jesus Cristo já não tinha forças. Cada respiração era mais difícil que a anterior. Cada segundo parecia uma eternidade. E então ele falou. Não foram palavras de revolta, não foram palavras de ódio, mas algo que ninguém esperava ouvir naquele momento. Pai, perdoa eles. A multidão ouviu, e por um instante, até os mais duros ficaram em silêncio. Algo estava diferente. As horas passaram. O tempo parecia não avançar, como se o mundo inteiro estivesse esperando. E então, o momento final chegou. Um último fôlego, um último esforço. Está consumado. Silêncio. Naquele instante, a terra tremeu. Um terremoto sacudiu o chão e algo ainda mais simbólico aconteceu. No templo, o véu que separava o lugar mais sagrado foi rasgado ao meio. Para muitos, aquilo não significava nada, mas para outros, era o início de algo muito maior. Um soldado romano que estava ali, observando tudo, olhou para a cruz, olhou para o céu e disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. O corpo permaneceu na cruz, mas algo já havia mudado. O que parecia derrota não era o fim, porque aquela história ainda não tinha terminado. Se essa história te tocou, compartilhe e se inscreva para mais conteúdos como esse.